O que é que está dizendo Lucas 10:19? Eis que vos dou poder. Ó, quem está falando aí não é qualquer um. O primeiro ponto a se entender: quem está falando aí pode, ele faz, ele é, ele tem autoridade, ele tem toda a autoridade. Ele está dizendo: eis que vos dou. Alguém só dá o que tem, irmão. Alguém só dá o que tem. Eis que vos dou poder. Está dizendo aí que ele está dando poder para nós. Ele está nos concedendo poder. Para o pastor se vangloriar, é óbvio que não. Para você se achar o tal, é óbvio que não. Esse poder é para você ressair, para você ser vencedor sobre todas as potestades, sobre toda a força do inferno. Vamos continuar. Eis que vos dou poder para pisar serpentes. Olha as classes aí: principados e potestades, ó. Serpentes e escorpiões. Serpentes são espécies de demônios terríveis. Principados, escorpiões, potestades, fortes espirituais da maldade. Eis que vos dou poder para pisar. Não é para ficar alisando, não é para carinhar, não, é para pisar, é para esmagar. Deus te chamou para pisar nas forças do inimigo e neutralizar. A informação vai fazer você romper. As informações vai fazer você superar. Presta atenção. Para pisar serpentes e escorpiões. Agora tem uma frase aí que é incrível. Irmãos, mesmo que alguém não tenha passado por uma escola, sabe o que é uma coisa inteira, sabe o que é um todo, certo? Até uma criança, se eu descasco a laranja e eu falo assim, ó, eu vou te dar uma banda, então ele sabe que é a metade. Mas se eu divido a laranja e dei as duas bandas, uma criança sabe que está dando toda a laranja. É assim ou não é? Então todo mundo sabe o que é uma coisa por completo. Então não é algo pela metade, é por completo. E ele disse aí na continuação, ó: pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Reflete comigo. Deus está vos dando a cada um de nós aqui, minhas irmãs, ó, autoridade total para desfazer com toda a força do inimigo. Pastor, e por que eu estou apanhando no mundo espiritual? E por que eu estou sofrendo? Eu vou explicar isso para você. E por que muitos cristãos estão desfalecendo? O primeiro ponto é a falta de informação. Pronto. Se um boi soubesse a força que ele tem, ninguém comia carne. Vamos começar por aí. Se um boi soubesse a carreira que ele pode dar nas pessoas, para alguém conseguir matar um boi, tinha que matar à distância, de longe. Porque ele estuda ia se revoltar, não ficava ninguém, todo mundo corria, é assim ou não é? Ou seja, falta de informação. Ele não sabe a força que ele tem. Então, até de um cachorro o boi corre. Se aparecer lá um gato miau, o boi corre. Ele não tem noção. A falta de informação faz com que você apanhe de graça. A falta de conhecimento faz você estar passando por situações que não era para você estar vivendo. Tem pessoas que estão passando por situações de agonia dentro de casa, Simone, porque não conhece o Deus que serve. Porque senão dizia assim: Satanás, no nome de Jesus, saia da minha casa aqui agora. Estou te pedindo licença não, estou te botando para fora, saia! Não tem o conhecimento, a falta de conhecimento, não entende, não permite que a pessoa tenha a força necessária. Ou seja, você não entende que Deus te deu já autoridade, então o diabo está lá num quarto, está lá na sala, está lá na cozinha, pintando e bordando, é confusão, é briga, é agonia, e você está aceitando, você chora, quando era para você
gritar, erguer a voz e expulsar o diabo, até em trabalho, até em situações. Tem pessoas que perdem o trabalho à toa. Melhor trabalhador da empresa e perde o trabalho. É porque você não sabe usar as armas que Deus te deu, nem a autoridade que Deus te deu. O diabo tem roubado a bênção de muitas pessoas por falta de informações. Você precisa saber que Deus nos constituiu e nos deu autoridade. Essa autoridade é necessário nós usarmos. Precisamos decretarmos e saber usar. Para saber usar, você tem que ter o conhecimento. Amém? Ok. Você está aí e está refletindo sobre essa palavra. Quando disse aí toda é algo completo. Toda a força do inimigo é para você arrebentar toda a força do inimigo. Ele não tem mais que fluir na tua vida. Você precisa despertar para isso. Teu relacionamento tem que fluir. Tua vida financeira tem que fluir. E se não está fluindo, você não está usando as armas certas, porque a autoridade Deus já deu. Agora sim, pastor, eu já aprendi a usar tudo, estou sabendo fazer tudo, e não concretizou em tua vida. Tem situações que são escolhas erradas. Não tem nada a ver com ataques demoníacos. São escolhas erradas. Aí a pessoa colhe o que planta. Aí tem que esperar colher a plantação para refazer de uma maneira positiva. Fazer uma plantação agora de algo que vai colher frutos bons. Colhe primeiro o negativo, não tem para onde fugir. E agora você vai constituir uma nova plantação. Eu posso comparar isso com relacionamento. Pessoas que quebraram a cara. Não está na hora de quebrar a cara de novo, não. Está na hora de fazer uma semeadura diferente. Tudo que você errou nos antigos relacionamentos, agora você vai chamar a presença de Deus e vai fazer tudo diferente. Então isso aí são escolhas, são decisões. Conforme a plantação vem a colheita. Não é o caso aqui do que eu estou pregando. O que eu estou pregando vai continuar o versículo de Lucas 10, 19, minha irmã, dizendo o seguinte, na parte final, e nada, você sabe o que é absolutamente nada? E nada vos fará, Tairã, nada, meu irmão, nada, nada vos fará danos algum. Quer dizer, hoje tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida fracassada, porque o diabo, marretando na sua cabeça. Quando eu falo marretando na sua cabeça, significa em toda a sua essência de vida. Seja trabalho, vida familiar, com os filhos. É em tudo. É com tristeza, é com depressão. Por quê? Porque não sabem usar a autoridade que já nos foi concedida. Pastor, e que autoridade é essa? Essa autoridade que você está falando aí é só para expulsar o demônio na hora de uma manifestação? É claro que não. Fiquem sabendo que se você está sendo fiel, um exemplo, em dízimo e oferta, toda a tua vida financeira tem que fluir. E se não está fluindo, você precisa agora declarar e tomar posse das autoridades. Com autoridade. Deus, tu não disse na tua palavra que se eu for fiel ao teu reino, dízimos e oferta, o Senhor mandou fazer prova que o Senhor não abre a janela do céu com porta, não abre. Então eu estou fazendo prova agora. Ou o Senhor abre, ou faz alguma coisa aí. Conclusão. Você usou a autoridade. Se tivesse alguma porta fechada na sua vida, ela teria que ser aberta. Porque você entendeu que você está na posição. Então você tem direito de cobrar. Você tem direito de questionar. Não é murmurar, é questionar. Que existe uma grande diferença entre murmuração e questionamento. Eu entreguei uma causa na mão do advogado. E eu falo assim, rapaz, esse cara não sabe trabalhar não. Está demorando demais, estou murmurando.
Mas se eu ligo para ele e falo assim: doutor, como é que anda o processo aí? Eu estou questionando. Ó, a diferença é absurda. É absurda. Entre uma murmuração e um questionamento. Então, Deus, tu não prometeu na tua palavra? Por favor, meu Pai, faça cumprir. E os demônios que estão agindo nessa área aí, ó, a brecha está fechada, não tem brecha para eles. Eu os repreendo no nome de Jesus. Já deu tudo certo. É guerras, então você vai estar guerreando. Teus filhos, tua família, teu lar, tua mente, tua saúde. Você precisa erguer a fé e entender que foi a você dado algo especial, a autoridade para vencer qualquer desafio. Por que aquele exército lá de Saul, o exército de Israel, sob o comando do rei Saul, perdeu para o gigante Golias? Por quê? Falta de informação. Porque eles estavam ali, mas eles não tinham uma informação para ter uma vida íntegra com Deus, para saber que bastava uma pessoa só para derrotar o gigante. Bastava uma, e um menino derrotou o gigante. Ou seja, com as informações certas, vocês vão saber usar a autoridade que Deus já te concedeu para você vencer a Satanás. Escute, a maior classe abaixo do nosso Deus, estou falando de criação, estou falando de seres criados, que fomos nós somos criação, as coisas que estão na terra são criação, os anjos são seres criados, os maiores e poderosos anjos não são da classe dos demônios que deixaram lá o céu. Escute isso. Os demônios que deixaram o céu têm como líder Satanás. Satanás era um querubim. Querubim, ele é inferior a serafim. Só para você ter uma noção, os próprios anjos que estão no céu, em termos de classes, são mais poderosos do que os ex-querubins, que hoje são demônios. Fora isso, existem os próprios querubins, que são anjos que nos servem aqui, certo? Que são também mais poderosos do que os demônios. Observa aqui, é só você pensar nos acontecimentos. Reflete comigo, tem uma coisa que as pessoas, minha irmã, não pensam na hora, e depois também não reflete. Escuta a coisa, ó. Está aqui um ministro orando, uma pessoa manifesta e cai, e começa a urrar, e o demônio começa a dizer: não sai, o que não sai, não sai. Observa em qual posição está o demônio. O demônio está lá no corpo da pessoa, caído no chão. O pregador está em pé, certo? Daqui a pouco você vê os demônios dizendo que não sai, mas daqui a pouco está de joelho. São questões lógicas. Aí tem gente que se apega àquela parte que ela diz: não sai, não sai. O diabo já está humilhado, irmão. O diabo já está amarrado. Uma vez que uma pessoa cai manifestada no chão, ali os nossos anjos, que são os anjos do nosso Deus, já estão os amarrando, já estão os aforgentando. Não é uma luta igual. Nós somos superiores por causa do poder do nosso Deus. Entenda isso. E observa que a minha fala aqui não está dizendo eu sou superior. Eu estou falando nós somos superiores. Olha a diferença da pronúncia. Eu não estou dizendo eu sou superior, estou dizendo nós somos superior. Porque eu quero que você entenda que a autoridade não foi só para mim, foi para nós. Aí você observa uma pessoa possessa, as mãos. Geralmente a gente manda sempre ficar assim. E eles fazem uns coisas assim com as mãos assim, ó. Outros torcem o pescoço, dá aquelas coisas, dá umas torcidas, faz um negócio lá. Por que acontece aquilo ali? É os nossos anjos amarrando, irmãos. Eu quero que você desperte para essa realidade. Pensa em uns dias de culto que eu tenho gostado, que eu estou aproveitando para ensinar para a igreja como guerrear, entender quem você é no reino de Deus, para você se defender, para você ser um guerreiro.
E nas segundas-feiras eu tenho levado para esse lado, para você compreender essa realidade. Foi te dado autoridade para vencer. Para você entender melhor, a vitória já foi concedida. Nós já somos vencedores por Cristo Jesus. Só que a batalha aqui na terra continua por causa da salvação. Então nessa batalha nós já somos vencedores. Porque muitas pessoas perdem, pastor, estão no inferno. Aí eu vou explicar para você. Você sabia que tem pessoas que é pior do que o diabo? É. Porque se eu falo assim, demônio em nome de Jesus, e fica de joelho, ele reluta, luta, faz de tudo, porque ele não quer se humilhar. Do meio por fim ele vai, se ajoelha, obedeceu. Nós diz no nome de Jesus, sai, ele sai. Mas quando a gente diz para um ser humano assim, ó, abandona o pecado fulano, aí que a pessoa parece que se lança nos braços do pecado, pior ainda. Ah, não gostei não que o pastor pregou aquela palavra dura. Aí termina de se lançar no pecado. Você está vendo? Porque muitas pessoas perdem. Não é porque Deus não amarrou os demônios, não. É porque são pessoas que se lançam na perdição. É muito diferente. Mas se você entender que Deus te deu a capacidade de rebentar com o inferno, tua família vai ser vitoriosa. Pastor, eu estou arrasado aqui, eu estou acabado. Eu não tenho mais força para nada. Irmãos, recomece a sua vida da maneira certa. Recomece a sua vida sabendo que Deus te deu autoridade. Deus te concedeu autoridade. É só você usar a inteligência. Porque você já é inteligente. Eu vou te explicar comparando com uma coisa simples aqui. Um juiz aqui na terra, ele está com a causa ali. Do lado dele, geralmente senta um promotor de justiça. Está lá o juiz, provavelmente do lado direito, o promotor de justiça, imaginando até um julgamento até maior, tem outras autoridades, mas eu estou limitando para essas duas pessoas, e na frente ali, o acusador de um lado, a vítima, né? Cada um, ambos com advogado, de um lado e do outro. Está o juiz na frente, promotor, essas coisas tudo, ouvindo as duas partes. Após ouvir, está com ele o poder de sentenciar ou uma prisão ou uma liberdade. Está com quem essa autoridade? Com o juiz. Esse juiz aqui na terra, ele foi encarregado através dos estudos, através das nossas leis, e ele conseguiu aquele cargo. Mas enfim, ele lá no cargo dele, ele tem o poder de soltar uma pessoa ou prender. Ou seja, eu e você, Deus nos constituiu juízes. Você já leu isso na Bíblia? Só que esse juizado não é para agora, nós julgarmos uns aos outros, não. Mas nós, está escrito, nós vamos julgar os anjos caídos. Nós vamos. Olha que situação. Eles querem ferrar com a gente, mas ele já tem a consciência que nós vamos contra ele no tribunal, em juízo. Porque nós, sendo de carne, nós lutamos contra o pecado. E eles viviam lá no céu em santidade e eles pecaram. Quem é mais justo, somos nós ou eles? É só você botar na balança. É óbvio que é eu e vocês. Porque nós, sendo de carne, nós estamos lutando contra o pecado. E eles desfaleceram. Agora preste atenção a algo aqui. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. A impressão que dá é que boa parte dos cristãos estão mais sendo pisados do que pisando. É assim ou não é? Não é? Não é verdade? Eis que vos dou poder. Foi nos dado autoridade para pisar o mal. Mas a impressão que dá é que os cristãos, de sua boa parte, de sua maioria, são eles que estão sendo pisados. Eis a questão agora. Pastor, eu não entendi então.
Eu estou dando a informação aqui para vocês vencerem na sua casa, no trabalho, na igreja, na fé, em todas as áreas das vossas vidas, vocês vencer. Em tudo, vocês vencer. Você sabia que com Deus, minha irmã, a vida tem sabor? A vida tem total sabor. Ah, não quero mais viver, cansei disso. Ó, você está perdendo para o diabo. Porque se você o repreender, então a sua vida ganha sabor. Para você entender melhor, pastor, eu quero entender na prática como guerrear isso aí. Para você entender na prática, é só você lembrar de Efésios 6,13. Portanto, revesti-vos vós de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia mau. Fazendo tudo, fica firme. Sabe qual é o problema muitas vezes das pessoas, Felipe? É porque as pessoas fazem tudo direitinho, na hora de ficar firme afrouxa. Porque Deus disse para ficar firme, Felipe, mas na hora de ficar firme afrouxa. E aí agora, como resolver essa situação? Fica firme aí, Felipe. Fica firme. Mostra a força aí. Tá mostrando a força? Você tá um pouco frouxo, pai. Tá escorregando na cadeira. Tá dizendo a palavra aí, meus irmãos, ó. Fazendo tudo, ficai o quê? Firme. Firme na fé. Firme na presença. Se eu já cultuava a Deus, aí é que eu vou cultuar mais. Se eu já louvava a Deus, aí é que eu vou louvar mais. É ficar firme. Não é esmorecer. Não, eu vou na igreja, mas não. Tô cansado, trabalhei até tarde. Eu só vou no final de semana. Isso é esmorecer nos compromissos. Porque a igreja, ela não salva, mas ela ajuda na salvação. Que quem salva é Jesus. Observe, irmãos, no seu dia a dia, aonde você tem que estar firme. Você está fazendo tudo, você rebentou com as forças dos demônios, dos diabos. Aí agora você só precisa ficar firme. Você precisa manter a postura. Se você é aquela pessoa que gosta de orar, você deve permanecer na oração. E só para vocês entenderem como funciona isso, para você orar, Tairã, ó, você não tem que estar com vontade de orar. Orar não é a questão de prazer do corpo. As pessoas confundem as coisas, gente. Desculpa falar isso. É falta de conhecimento. A oração não é para trazer prazer para o corpo. É muito pelo contrário. Você não tem que estar sentindo vontade para você orar. Não é um desejo da carne a oração. Você não tem que estar sentindo vontade de jejuar para você jejuar. Não é um desejo, humanamente falando, sentimental essas coisas. Essas coisas de Deus são espirituais. É contra a nossa vontade. Eu não quero orar. Aí é que eu vou orar? Eu estou sem um pingo de vontade, mas eu vou lá falar com Deus. Eu não quero jejuar, não estou com prazer para jejuar. Estou querendo degustar uma carne, uma lasanha, pronto. É aí que eu vou jejuar. Porque eu não estou com vontade. E essas coisas não tem que ter vontade, você não vai achar vontade nunca. Se alguém estiver tendo vontade de fazer, está sendo guiado pelo Espírito, não por si próprio. Porque a nossa carne, ela não gosta dessas coisas. O teu corpo alerta para isso, viu? O teu corpo não gosta que você leia a Bíblia. O teu corpo não gosta que você ora. Você vai ler a Bíblia, você vai dormir, porque os teus olhos vão lutar para você não ficar lendo a Bíblia. Você precisa entender que o teu corpo não quer nem saber das coisas de Deus. Entendeu? Pode fazer um balanceamento. Celular, você vai ficar ativo. Bíblia, você vai apagar. Oração vai dar uma fadiga, vai dar um bocado de coisa, porque é tudo contrário ao corpo. Por favor, entenda isso. Então, você precisa ficar firme. Qual foi a decisão que você tomou? Ser fiel a Deus. Como? Eu vou servir a Ele de alguma maneira. Deus me chamou, me deu um ministério. Eu fui chamado para louvar a Deus, então eu vou estar ensaiando.
eu voltar aquecendo minhas cordas vocais, naquilo que Deus me chamou. E quando eu falo, me referindo a mim, eu estou pegando aqui a igreja geral, ó. E você, cada um de vocês, sabe para que Deus chamou vocês? Deus chamou para você ser um abençoador. Olha o que a palavra diz, 1 Coríntios diz lá: seja em abundância. Você que Deus te chamou para pregar, leia a Bíblia, estude a palavra, ore muito, peça revelação. O que eu estou pregando aqui, por exemplo, ó, são coisas difíceis de se ouvir. Claro que Deus usa outras pessoas para pregar essas coisas. Claro, é óbvio, Deus tem muitos escolhidos, muitos vasos por aí afora. A gente não somos os únicos, fazemos parte dos escolhidos. Mas são pregações difíceis, porque as pessoas estão acostumadas a serem ensinadas que existem demônios que ainda não foram soltos, que quando soltar é tudo bobagem, irmãos. O nome de Jesus é superior a todo o inferno, e para a vergonha do diabo, ele nos tornou superior. É uma realidade que você precisa ter. Aí você vai parar de ter medo do mundo espiritual. Você vai querer trabalhar para Deus. Não, pastor, eu quero ajudar na obra. Vamos evangelizar, vamos fazer alguma coisa, estamos colados, estamos juntos, vamos fazer. Porque você vai despertar que Deus te protege, que Deus te guarda. Olha aí a certeza na palavra dele. Porventura Deus é mentiroso? Deus vai falar, minha irmã, Deus não vai cumprir? Ele não disse que nenhum dano. Ó, arranhão, beliscão, nada, nenhum dano. Sua família não vai desfalecer por isso, entendeu? Eu vou trabalhar para Deus, o diabo vai arrebentar meus filhos, arrebentar minha esposa. Mentira do diabo. A família de quem serve a Deus está na mão de Deus. Só acontece o que Deus permite, nada além do que Deus permite, nada, absolutamente nada além do que Deus permite. Simplesmente assim. Então para que ter medo? Está dizendo o que o versículo aí? Nenhum dano, e dano nenhum acontecerá com vocês. Você vai ali, você vai enfrentar o diabo, você vai para cima, você não vai virar as costas com medo. Não bate não, demônio. Não, você não vai fazer isso. O sangue de Jesus tem poder, o Espírito Santo está na minha frente. Você não pode entender ou querer pegar como se o poder fosse seu, é emprestado. A autoridade fosse sua. Você ia, em meu nome, sai demônio da minha casa. Em meu nome, sai demônio do meu relacionamento. Que nome é o teu, rapaz? Que nome é o meu? Agora, se o Espírito Santo falar no seu ouvido, falar dentro de você, falar assim, ó, se você quiser hoje, eu deixo. Agora não se vanglorie, não. Eu estou falando, eu estou mandando você fazer. E até hoje aqui, eu não vi o Espírito Santo falar isso com ninguém. É tudo através do nome de Jesus. Porque a honra tem que ser para Ele. Então, se é no nome dEle, não tem o que temer. Abra a Bíblia de vocês, você precisa ter uma noção daqui do que eu estou ensinando. Ó. Abra em Filipenses capítulo 2. Está lá no finalzinho da Bíblia. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, por favor. Ó, você está em Efésios aí? É depois, viu? Está do lado. Você que estava em Efésios aí, ó, está do lado. Capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 9. Diz o seguinte, ó. Aleluia. Ó. Quem já achou aí, está do lado de Efésios. Filipenses 2, versículo 9, ó. Por isso também Deus o exaltou. Aqui está falando de Jesus. O exaltou soberanamente. Sabe a coisa soberana, irmão? É aos extremos das autoridades. E um detalhe que passa desapercebido em muitas pessoas, ó, vamos continuar que você vai entender, ó. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome
que é... Voltando para o verso 9, ó. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui o seguinte, ó. Que às vezes as pessoas confundem até na leitura, ó. Um nome que é sobre. Isso aqui não é sob não, irmão. Eu vou soletrar aqui para a igreja entender, ó. S-O-B-R-E, sobre. Sobre é quem está por cima, sobre. Isso aqui não é sob. S-O-B, só o B, sob, por baixo não. É sobre. Às vezes a pessoa até na leitura da Bíblia confunde, porque lê a escrita da maneira errada e acha que Jesus está por baixo, porque essa palavra se parece mesmo. Mas vamos lá, ó. Vamos lá, sobre todo nome, verso 10. Para que ao nome de quem se dobre todo o joelho. Agora aqui vem os detalhes. Olha as dimensões espirituais. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Olha as dimensões espirituais aqui agora, ó. Todo o joelho dos que estão nos céus. Ou seja, todo mundo que está nos céus, não é no céu, presta atenção, na escrita. Eu vou ler pausadamente sem entender. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos, né, no céu. É no céu. Em todos os céus. Primeiro, segundo e terceiro. Todo lá tem aqui, ó. Dobrar o joelho diante de Jesus. Dobrar os joelhos diante do nome de Jesus. Começou pelos céus. Vamos lá. E na terra e debaixo da terra, fazendo menção ao inferno. Quando fala debaixo da terra, está fazendo menção ao inferno. Ou seja, ao nome de Jesus tem que se dobrar. Todos nós que está aqui, não importa essa religião. Ah, não está se dobrando agora, mas vai ter que se dobrar. Não tem para onde fugir dessa realidade. Dos que estão em todos os céus, vai ter que se dobrar o joelho diante do nome de Jesus. E dos que estão debaixo da terra também, vai ter que se dobrar o joelho diante de Jesus. Vamos lá, ó. Verso 11. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí agora o cristão entende que se o Senhor dos senhores diz para mim assim em Lucas 10:19, eis que vos dou o poder, ele está dando o que ele tem. Ele é Senhor. Ele não está dizendo assim, ó, tu vai, mas tu vai meio assim, porque eu não sei que vai dar certo. Ele não falou isso. Ele disse que está dando todo o poder, toda a autoridade para a gente vencer, para a gente arrebentar com a força do inferno. Então você precisa entender essa realidade. Ele está acima de todos lá no céu. O nome dele está acima de todos, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa e deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então é o Senhor, não é qualquer um. É o soberano que está dizendo que nos concedeu autoridade. Então agora só nos resta o que usar.